E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre CD ou vinil, quando comprar um ou outro depois da vinheta. Salve Disconnectors, tudo numa boa? Marcelo Scherer na área, espero que esteja tudo bem com vocês. Bom, o papo de hoje é simplesmente aquela velha escolha, né? CD ou vinil, quando comprar um ou outro. O que eu tenho para falar é basicamente que aqui a gente não vai discutir em termos de qualidade, né? O que é melhor, né? Ter o CD ou ter o vinil, por que o CD é melhor que o vinil ou por que o vinil é melhor que o CD, isso aí é gosto pessoal. Nos aparelhos de som hoje que a gente tem em casa, normalmente a gente não tem tanta a diferença entre o vinil e o CD, então fica a seu critério, né? Essa escolha do CD ou vinil fica a seu critério na questão de audiofilia. Mas o papo que eu quero trazer aqui é quando você deve escolher um ou outro, né? Ou quando você deve ter duas edições de um mesmo disco. Aqui vai um pouco, né, lembrando que vai de cada um, né? Cada um escolhe a sua forma. Eu vou trazer algumas ideias baseadas nas minhas experiências, no que eu tenho comprado o CD ou o vinil, né? Quando eu tenho comprado um ou outro, ou quando eu opto por ter as duas edições. Vamos lá, cara. Vamos pro primeiro ponto aqui, cara. Eu recentemente comprei esse disco aqui, o White Album do Weezer, e também recentemente comprei o Black Album do Metallica. Esse aqui é uma edição de 30 anos aí, lançado pelo Walmart. Cara, quando eu escolho um ou quando eu escolho outro? Cara, o Weezer era um CD, por exemplo, que eu gostaria muito de ter na minha coleção, mas não estava tão afim da banda a ponto de comprar um vinil. Talvez não esse álbum, de repente o álbum verde, ou o álbum, né, o green ou o blue que eles têm, que são álbuns mais interessantes, onde tem alguns clássicos da banda, mas eu também gostaria muito de ter, porque aqui tem algumas faixas, né, que me chamam a atenção, como Do You Wanna Get High, que é muito legal, né, cara? Além disso, cara, esse disco aqui é um disco que fez com que a banda fosse um renascimento da banda, quanto às melodias legais, refrões contagiantes, então era uma escolha natural que eu tivesse esse disco na minha coleção, mas eu não estava afim de ter o álbum em LP, né, cara? Visto que os preços do CD, obviamente, são muito mais em contas que os preços dos discos. Já por outro lado, estava muito afim desse disco do Metallica, né, cara? 30 anos do Black Album, né? Um disco histórico pro metal mundial, né? Pro hard rock. Os caras saíram daquele momento trash e foram para um momento mais hard rock, mais groovado o som, né, cara? E esse disco aqui, ele é um disco duplo em edição especial da Walmart nos Estados Unidos. Então, assim, é um álbum que eu realmente queria ter, por na época ter uma relação muito direta com Metallica, mas também por ser uma edição especial de 30 anos. Então esses são alguns pontos que eu balizo em ter um disco de vinil ou um CD. Mas também poderia ter, no caso eu não tenho, mas eu poderia, essa é uma edição aqui, esse disco do Metallica, o Black Album, é um disco que eu poderia também ter uma edição em CD de época, assim como acontece com o Machine Head. O Machine Head, recentemente eu fiz a aquisição do primeiro álbum do Machine Head em vinil, mas eu também tenho uma edição em CD, é uma banda que eu gostava muito lá nos anos 90, ouvia muito o som deles, então assim, cara, quando a gente tem uma memória efetiva, muito possivelmente, no meu caso, a gente acaba comprando, né, eu acabo comprando também uma versão em vinil dos discos que eu tinha em CD de época, né? E como você, colecionador, eu acredito que você mais ou menos tem a mesma linha de pensamento, a não ser caso que você seja apenas colecionador de CD e tá tudo bem, né, cara? Essa não é a discussão, né? A discussão aqui é quando comprar uma mídia ou outra ou quando ter as duas. Bom, outro ponto para levar em consideração na aquisição de um CD ou vinil é a questão do preço, né, cara? A gente sabe que hoje o mercado de vinil está super aquecido, enquanto que os CDs estão com preço muito mais em conta. Então esse assim, é um fator definitivo, a não ser que seja uma banda, como eu comentei, que a gente queira muito, no meu caso, assim, né, como colecionador de vinil, que eu queira ter muito essa banda, muito aquele álbum, eu acabo optando pelo CD. Eu acredito que você também faça a mesma coisa. Outra questão o vinil está fora de catálogo, então dificilmente eu vou encontrar esse vinil a um preço justo, ou ainda, né, cara, esse vinil, além de estar fora de catálogo, ele está muito detonado, né, tanto a mídia quanto a capa, e que fica difícil de encontrar uma versão aí que esteja
adquirível, né, digamos assim, né, que eu consiga olhar para aquele vinil e diga, cara, isso aqui é uma edição de época, beleza, a gente sabe que tem a deteriorização do tempo, mas ela está aceitável, digamos assim, né. Outros pontos aí que me levam, e acredito que leva você a comprar um CD ou um vinil ou os dois, é a questão do trabalho gráfico, né? Existem muitas bandas aí que fazem relançamentos com uma edição de luxo em CD ou mesmo em vinil, e que na época foi lançada uma edição simples, com uma capinha simples, né? Então esse é um fator também que estimula muito o colecionador a fazer essa compra, a fazer essa aquisição. O mesmo vale também para as edições com música bônus, né, cara? A gente tem visto muito aí vários discos, tanto em versão CD como em LP, serem lançados em versões com música bônus, né? Então muitos artistas acabam fazendo os relançamentos e colocando bônus, seja algumas lives, sejam até músicas extras, né? Tracks, né? Bônus tracks, né? Extras, músicas não lançadas na época, que talvez tenha uma versão em demo ou não tenha sido lançado naquele disco, mas a versão tá super bem gravada, né? Então isso estimula muito o colecionador. Cara, esse aqui eu acho que todo colecionador fica de olho, né? A questão das prensagens em países diferentes, né? Não é novidade para ninguém, que todo mundo sabe aí que é colecionador, que as versões japonesas são sempre artigos de luxo, né? A gente brilha os olhos quando a gente bate o olho tanto na versão CD quanto na versão em LP daqueles lançamentos lá no Japão, né? E isso com certeza impacta muito. A questão é que as edições japonesas, assim como elas são realmente luxuosas, né, muito bonitas e que enchem os olhos, ela também tem um custo bem alto e isso pode impactar na hora de adquirir, né, adquirir ou não um item, né, mas as versões japonesas com certeza são edições que todo mundo gostaria de ter em suas coleções. Mas o mesmo vale para outros países, né, algum país diferente, sei lá, saiu alguma edição na Colômbia, existem colecionadores dos Beatles, por exemplo, né, não só dos Beatles, mas diversas bandas, estou trazendo um exemplo aí, que gostam de ter os lançamentos de cada país de época, né? Porra, tu imagina, né? Existem, então, diversos países e os caras são tão fissurados a esse ponto. Para finalizar, então, mais 2 pontos que fazem a gente adquirir uma mídia ou a outra, né? Preferir uma ou outra, ou mesmo adquirir as duas, são as edições limitadas e as edições comemorativas, né? As comemorativas são que nem o Black Album, ali 30 anos desse disco que marcou a história do rock. Então, assim, é uma edição comemorativa, e as limitadas são algumas edições que em alguns países saíram uma prensagem específica daquele disco. Às vezes elas são as mesmas, né? Tanto a limitada e a comemorativa é a mesma coisa, às vezes são diferentes, né? Então, sei lá, uma edição com um vinil colorido que saiu apenas para 300 cópias. Isso é uma edição limitada, não necessariamente é uma edição comemorativa, mas também tem as edições comemorativas que estão comemorando aí o aniversário do disco, algo nesse sentido. Bom, esses foram alguns pontos aí levantados. Se você tem mais outros pontos, né, na hora de escolher um CD ou vinil para sua coleção, deixa nos comentários aqui embaixo. Eu quero ouvir a tua opinião aí. Possivelmente vai ter mais pontos que eu não levantei aqui, porque esses aqui são os meus critérios, né? Quando eu vou comprar uma edição em vinil ou em CD, eu levo em consideração essas características de cada um. Eu quero saber de ti, então deixa nos comentários aqui embaixo quando você adquire um CD, ou quando você adquire um vinil, ou quando você quer ter os dois na sua coleção, um item que você gosta muito. Era isso então, Disconnector. Se você gostou do conteúdo, deixa teu like. Não esquecendo aí que a Desconecta.com.br já está com vários itens lá na plataforma, a plataforma que conecta vendedores a colecionadores. Então vai lá, passa por lá, faça tuas compras. E se você é vendedor ou mesmo tem alguma coleção de disco parada em casa e quer vendê-las, por favor, entra lá, desconecta.com.br, te cadastra seu catálogo e faça bons negócios por lá, e a gente se vê no próximo vídeo.